Olá, vamos falar sobre Aruba. Bom, Aruba é um território holandês, né? Porque aqui sobre as cédulas nós falamos sobre países, territórios, regiões autônomas, países não reconhecidos, ex-países, enfim, tudo aquilo que envolve os sistemas monetários, nós vamos falar sobre ele. E Aruba, no caso, é um território holandês, né? Já tempos bem antigos, ele era chamado de Andalúcia, Nova Andalúcia, pelo ano de 1500 e pouco. Depois virou uma colônia holandesa em 1636. Depois permaneceu nas Antilhas Holandesas, né? Por volta de 1848 e em 1922 se tornou um protetorado, que é o estado controlado e protegido por outros estados soberanos, né? Até que em 1983 Aruba conseguiu a sua autonomia, né? E em 1986 ela se separou das Antilhas Holandesas, né? E no caso, a única cédula que foi emitida, né, o sistema monetário de Aruba, foi o florim. E nesse caso, esse daqui é uma cédula de 5 florim de 1986, tá? Então é a cédula que circula em Aruba, é o florim. Agora nós vamos falar sobre Austrália, que é este próximo país aqui. Bom, essa primeira cédula que aparece aqui é uma cédula subscrita, que na verdade é uma ação, né? Que foi emitida lá na época, era emitida por vários bancos, e este banco, no caso, que é o London Bank, emitiu essa daqui, que são ações subscritas, como podem perceber aqui. Ela não era considerada no catálogo de cédulas, mas agora ela entrou, por isso que essa cédula, na verdade, ela é uma PA de 1 pound de 1910, porque anteriormente, por volta de 1900, com a descoberta do ouro na Austrália, ainda não havia a circulação de cédulas oficiais lá. Então, se emitiram essas ações, subscreveram elas e ela circulou como moeda lá, e por isso que ela entrou no catálogo agora com o código PA, tá? Então ela seria considerada a primeira cédula emitida na Austrália. Aí depois dela nós temos uma outra cédula, que é essa daqui, que é uma cédula de 5 shillings, né, de 1916. Depois nós temos esta cédula, que é uma cédula de meio soveragem de 1926. Depois nós temos essa outra aqui, que é uma cédula de 10 shillings de 1942. Depois esta de 1 pound de 1939. Depois esta cédula é 5 pounds de 1939, que aqui era um domínio inglês, tá certo? Depois nós temos essa cédula de 10 shillings de 1954, aqui já era um estado, né? A Austrália já passou a ser estado. Aqui antes dela era uma colônia, tá certo? Depois nós temos aqui
um pound de 1940. Depois nós temos aqui 2 dólares de 1966, ainda sendo um estado. Bom, agora daqui para frente as cédulas que vão aparecer são cédulas de emissões especiais. Por exemplo, essa daqui é uma cédula de 6 pence, que circulou no ano de 1941, na Segunda Guerra Mundial, em campo de concentração, tá? Essa outra cédula aqui é a cédula de 1 pound, que é de um banco privado, de 1900, o ano dessa cédula. E por final, esta outra cédula, que é uma PNL. PNL é uma cédula não listada, né? Ela é de 5 pounds de 1901, que é de um banco privado, que é, se não me engano, a New South Wales. É isso mesmo. Bom, então este seria o assunto sobre Aruba e Austrália.